Essa é a referência direta ao massacre de Columbine mais digna que eu já vi, e ao longo desse vídeo eu te explico o porquê. Mas antes, olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Plebecine e escrevo algumas coisas que espero que gostem. Hoje falaremos sobre Elefante, lançado em 2003. A ideia aqui será mostrar como, utilizando-se de uma abordagem horizontal, o filme faz da sua ausência de protagonismo a chave para não conceder papel de destaque aos dois assassinos em massa, que teoricamente seriam os vilões dessa história. Em outras palavras, não há maneira especial de tratar assassinos ou vítimas aqui. Essa abordagem horizontal e meio distanciada dos personagens é o que, por um lado, evita que o bullying se torne uma justificativa para os atos dos assassinos e, por outro, permite um final sereno, ainda que o cenário retratado seja caótico. Também falaremos de maneira mais superficial, a título de contraste, do filme Dia Zero, que também referencia Columbine. A intenção aqui não é dizer qual dos dois é melhor enquanto filme, mas sim demonstrar como, moralmente e não esteticamente, observe, a proposta de Elefante tende a funcionar melhor. Mas enfim, vamos pro vídeo. A primeira cena de Elefante é um céu, sem voz distinguível, narração ou qualquer coisa que nos direcione a algum personagem cujo ponto de vista será adotado para nos contar a história. A primeira figura que aparece, e isso ocorre somente aos 2 minutos de filme, é John. Mas note-se, nós só chegamos até ele conduzidos por seu pai, e mesmo assim à distância, o filme demora para colocar alguém em primeiro plano, percebe? Esse distanciamento não é gratuito. Uma vez inseridos numa história que aparentemente não possui um protagonista marcado, o filme se desdobra a partir de pequenos trechos entrelaçados que transitam entre presente e passado de 12 alunos de um mesmo colégio. John, Elias, Nathan, Carrie, Acadia, Eric, Alex, Michelle, Brittany, Jordan, Nicole e Benny. Os dois assassinos estão entre esses 12. Não há vilão ou mocinho, não há maneira especial de tratar nenhum deles. A abordagem, como disse, é puramente horizontal. E se tratando de um filme que parece ter a intenção de retratar uma tragédia com tanto respeito quanto for possível, isso faz toda a diferença. Se a gente for pensar, por exemplo, em Dia Zero, o outro filme citado que faz referência a Columbine, veremos que a história é contada exclusivamente do ponto de vista dos dois que cometeram o massacre. E eu não estou dizendo que Dia Zero é desrespeitoso ou ruim, mas sim que a abordagem dele, inescapavelmente, vai te conduzir para um final que hierarquiza a relação entre as vítimas e os assassinos, atribuindo um certo poder ao segundo grupo. O ponto é que na ausência de protagonismo e antagonismo adotada por Elefante, não há para quem torcer contra ou a favor. E note-se que torcer contra neste cenário já seria atribuir certo destaque aos dois. Basta a gente pensar que no Halloween o personagem central é o Michael Myers, no Massacre da Serra Elétrica o Leatherface, na Hora do Pesadelo o Freddy Krueger e por aí vai. Se há um vilão na história, seja protagonista ou não, ele vai afetar o público de um modo destacado. E não é como se Dia Zero fosse absolutamente irresponsável, pois ele tenta, até onde sua proposta permite, atenuar este fato. Nós acompanhamos a barbárie final de longe por uma câmera de segurança. Porém, a gritaria, o desespero e a imponência maníaca dos homicidas em massa, ainda que filmados com certo distanciamento, permanecem lá. Shut up. What? What? Are you dead yet? No, you're still alive, aren't you? Perpetrators are threatening the victims. Shut up! Shut up! Perpetrators aggravated threatening victim. E não é como se não houvesse tensão em Elefante, que fique claro. Pelo simples fato de referenciar um massacre popularmente conhecido, o filme já causa certo desconforto. A questão é que ele não estimula isso para além do necessário. Contrariando a lógica, no último ato, ao invés do desespero encontrado em Dia Zero, Elefante adota, porque a sua abordagem permite, a serenidade. É desse modo que o filme nega até mesmo o papel de vilão aos dois, percebe? Nem mesmo o
ódio por eles é incitado no público. Eles não possuem poder algum sobre os outros personagens e tampouco sobre o espectador. E nessa abordagem que todos estão num mesmo patamar, os problemas dos dois não são negados, mas se dissolvem como justificativa quando inseridos no meio de outras 12 histórias. Se há uma personagem vítima de bullying no filme, é a Michelle, e ela foi morta por eles. Isso sem citar o John, que tinha suas questões com o pai, ou a Brittany, a Jordan e a Nicole, que vomitavam após as refeições, certamente tentando se encaixar em determinados padrões de beleza. Ampliando o leque de perspectivas, o filme deixa claro que o bullying não é a justificativa. Não se há a impressão, ao final da obra, que os dois são vítimas revidando uma suposta opressão do meio, porque não são. Por mais estranho que isso possa soar, seus atos são gratuitos. O acesso ridiculamente facilitado às armas, aliado à revolta e à descrença de dois adolescentes que já não tinham apego à vida, culminaram no massacre. Mas eles não deixam de ser só dois adolescentes entre 12, não há nada de especial, entende? Um dos aspectos do filme que explicita essa gratuidade, mesmo num ato tão bárbaro, é a falta de tato dos dois para manusear as armas. Observe que o personagem do Eric, por exemplo, sempre pisca os olhos ao atirar. A insegurança imatura deles permanece com eles. No fim das contas, são só dois moleques se utilizando da liberdade que a certeza da morte lhes concedeu. E deixando claro que isso não torna o ato menor, mas sim que o filme quer desauratizar essa figura do assassino em massa que, por vezes, é equivocadamente cultuada. Apenas para pontuar, no livro Homem Revoltado, o filósofo Albert Camus vai dizer que o suicida conserva ao menos um valor ao matar apenas a si mesmo. O ponto é, a liberdade de matar a si mesmo implica na liberdade de matar os outros. E uma vez que se entende isso, todo o aspecto aurático daquele que comete um massacre se esvai. Não há nada de especial em seus atos, pois ele se tornou livre para fazê-los quando decidiu que tiraria a própria vida. Neste contexto, matar alguém é tão banal e gratuito quanto tomar uma xícara de café, entende? E nesse sentido, pouco importa o que eles tinham a dizer ou se eles se sentiam deuses por decidirem sobre as vidas alheias. Mesmo se tentassem muito, eles não deixariam de ser só dois garotos imbecilmente se utilizando de uma liberdade que só foi concedida pela certeza da morte. We're gonna be God. No mistake about that. We'll be fucking God. I mean, we decide who lives and who dies. Anybody who manages to get out, years from now, their fucking puny little life is gonna have meaning and they're gonna thank us. Because they're gonna think that God spared their lives. Recapitulando e já caminhando para a conclusão, essas ideias de abordagem horizontal, ausência de protagonismo ou mesmo, entre aspas, vilanismo, são justamente o que possibilitam que o filme nos forneça um terceiro ato sereno. Tanto a crueldade e a frieza dos assassinos não recebem papel de destaque, quanto o sofrimento e o desespero de suas vítimas. Tirando o momento em que os dois chegam na biblioteca e efetuam os primeiros disparos, quase não há gritaria, correria ou desespero, reações que seriam esperadas na situação retratada. Isso me parece claramente uma decisão artística do diretor, que opta por um final que não evoque desespero. E duas são as cenas que escancaram sua intenção. Vejamos a seguir. A primeira acontece quando o personagem Benny nos é apresentado. Ele só aparece no fim do filme e, pelo que me recordo, nem tem fala, mas seu papel é crucial para transmitir uma ideia. Recordemos, ele ouve os tiros enquanto caminha tranquilamente, auxilia a personagem da Cade a fugir, opta por não fugir e retorna, inexplicavelmente com a mesma tranquilidade em direção ao som dos disparos. É óbvio que do ponto de vista humano a atitude é ilógica, mas artisticamente falando, o recado é muito claro, não há o que temer. Benny é morto sem correr, gritar ou implorar pela piedade daquele garoto que se autoproclamou Deus e se sentiu no direito de decidir sobre a continuidade ou não de vidas alheias. Ou seja, se nem ele se desespera diante dessa figura, por que nós, enquanto público, deveríamos nos desesperar? Já na segunda cena citada, que basicamente encerra o filme, até há um esboço de clamor por piedade. Imagino que para manter uma certa verossimilhança, talvez. Nathan e Carrie
pedem para que seu assassino não os mate. Mas o interessante aqui é que as vítimas sequer aparecem em cena. Nós não as vemos à mercê de seu assassino justamente para não sentirmos que ele exerce algum poder sobre elas, percebe? O filme sequer evoca uma relação de inferioridade entre as vítimas e seu algoz através das câmeras. Não é aquela reação histérica e desesperada que geralmente se tem ao encontrar o Jason, o Fred Krueger ou o Leatherface, porque não é para ser. Não há mística ou aura que tornem esses dois adolescentes especiais. Pois como vimos, livres para morrer, eles se tornaram também livres para matar. É só isso, não há nada de especial ou cultuável neles. Well, well, well. Who it is? Dude, come on, don't do this. Eeny, Stupid fuck. Meanie. What the hell are you doing? miny, mo. Come on, this Catch isn't it? something you want to do. Tiger bites toe. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado. E caso tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, que isso é muito importante. Lembrando que comentários são sempre bem-vindos, eu leio todos. E se você quiser me seguir nas demais redes, sinta-se à vontade, @plebecine_ em todas. É isso, abraços.